reencontro da esquerda democrática e a nova política. Passado, presente e o futuro do Brasil. São autores desta obra, jornalista Márcio de Almeida, que está conosco, que falará sobre a obra, e Júlio Martins, entendeu? Uma palavra, o jornalista e um dos autores da obra, da publicação da Fundação Rafael Júlio Pereira, jornalista Inácio Almeida. É um prazer muito grande estar presente na minha terra e, sobretudo, para dar conhecimento aos meus conterrâneos desse trabalho nosso. Nosso objetivo é muito claro e muito objetivo. Objetivo no sentido de que é para as pessoas tomarem conhecimento de uma coisa que pode ser que tenha passado despercebida. É o problema do reencontro de forças da esquerda no Brasil e que podem construir uma terceira via, construir algo diferente dessa bipolaridade que se formou na vida política brasileira entre o PT de um lado e o PSDB do outro. Então, esse reencontro da esquerda que nós colocamos é a partir do momento em que o ex-governador falecido, uma figura da melhor qualidade na política brasileira, o Eduardo Campos, ele saiu do governo do PT e disse que iria e procurou outras forças, como o nosso partido, no sentido de organizar um movimento nessa direção. E aí foi que nós tivemos a ideia do reencontro trabalhar historicamente a nossa relação, os comunistas do PCB e o PSD, fundado em 1945. Já existia o movimento, aliás, os socialistas, curiosamente, chegaram antes dos comunistas na vida brasileira. Os socialistas começaram, a primeira ideia de um partido socialista veio em fins do século XIX, 1892, uma ideia. Não frutificou, mas aí, para não ir muito longe, é dizer que esse reencontro dessas forças de esquerda significa muito seriamente que a esquerda brasileira não está bem representada atualmente no governo. Pelo menos é a nossa visão. Não temos nada de... Os outros acham que está muito bem a esquerda brasileira hoje, estando no governo o Partido dos Trabalhadores. Então, essa ideia do reencontro, a gente faz uma trajetória histórica das várias forças, das convergências, a maioria das vezes convergência entre os dois partidos e, sobretudo, agora mais, nos anos mais próximos nossos, esse reencontro de posições, posturas e propostas no sentido de mudar o quadro brasileiro. Lamentavelmente, nós estamos fazendo 50 anos do golpe militar de 64 e nós consideramos que uma das razões maiores do golpe foi porque nós defendemos as reformas de base. Lamentavelmente, o governo que está aí há 12 anos não fez nenhuma reforma de base. Fez assistencialismo, continua fazendo, e coisas muito mais graves à democracia e à República Brasileira. Para não ir muito longe, dizer dessa satisfação nossa de termos sido um dos elaboradores deste livro, junto com o jornalista Júlio Martins, que trabalhou conosco, sobretudo na gigantesca pesquisa que nós fizemos para identificar para os brasileiros o quanto é importante a gente ter essa nova montagem. E curiosamente, meus amigos, hoje, dia 16 de dezembro, está sendo anunciado em Brasília o novo bloco parlamentar. Esse novo bloco parlamentar é da maior importância porque ele reúne um grupo de partidos, dos quais o PSB e nós fazemos parte, um novo bloco parlamentar na Câmara dos Deputados, em Brasília, e esse novo bloco é a segunda força de votos dentro da Câmara. A primeira é o PT, a segunda é esse bloco que nós estamos montando. O terceiro é o
PMDB, depois o PSDB, o que significa que nós vamos ser uma força a ser considerada não só no parlamento, mas na vida brasileira. Aí tem que vir contra com o Cândido, tem que vir contra com o Chico Alencar, o Zé de Alencar já morreu. Mas antes dele do que eu. mas essas pessoas continuam presentes. O Arraes é um. Se nós tivéssemos nascido no tempo da maçonaria, há 20 mil anos atrás, nós estaríamos tudo numa seita maçônica. Se nós tivéssemos nascido no tempo do velho Jesus Cristo, nós estaríamos lá de lado. Nós nascemos na época do Prestes, nós nascemos na época do Marighella, nós nascemos na época do pessoal que está fazendo a guerra. A guerra que eu digo, uma guerra de amor, não uma guerra de guerras. Essas guerras do nosso Papa, que é hoje a maior figura da espécie humana, só porque luta pela paz. O discurso dele ontem, o sermão dele, foi interessantíssimo, dizendo que quando ele chegava numa situação qualquer e que via, estudava alguma coisa da história e que via 20 mil anos de guerra, chega, a humanidade não é macaco, a humanidade é gente. Amigas, amigos, hoje a gente também comemora aqui os aniversários do professor Amadeu Arraes e do nosso querido amigo Tarcísio Leitão. O Cândido me telefonou, pediu que quem ia falar sobre o Tarcísio era o Oscar Dalva. O Oscar não pode vir agora, então eu fiquei também pedido de dizer algumas palavras sobre o Tarcísio. Aí eu disse o seguinte, eu pensei o seguinte, as palavras que eu posso dizer nunca não seriam suficientes. Seriam sempre poucas palavras. Então, como os dois merecem muitas palavras e de muitos significados, aí a outra palavra, a minha Luísa, Martinelli também. Aí pronto, aí eu fico limitado. E a Rosa? Não, aniversário. Nós não foi mais aniversário, sou eu. E aí eu fico Bom, né, pô? eu distribuí alguns dias e distribuí com algumas Maravilha. E eu vou então pedir que cada uma leia a poesia em homenagem aos três. As palavras que o Tarcísio disse aqui, vocês vão olhar que essas palavras que ele disse vão aparecer nas poesias. Impressionante. Telepatia. Telepatia. Então eu vou pedir, a relação que eu organizei aqui é Dalva, Nita, Cândido, Inácio de Almeida e o Remo. Cadê o Remo? Está lá. Hein? Está lá no... Ele chega em tempo. Então ele manda a poesia dele. Eu dei para ele, eu vou ficar aqui. E eu ia ler uma poesia. Mas como a Maria Luísa foi incluída, eu vou pedir que a sua grande companheira leia na relação. Só um momentinho aí, esperar que o Cândido saia aí, passado. Não, eu vou abrir, né? Abrir aqui. Abrir a sua rede? Sim. Gilmar, pode Então, nós vamos abrir com o nosso querido companheiro José Calvo de Menezes Gomes. Não. Ele está chegando lá. Bom, mas... Ele não falou o seguinte. Tá bom, eu falo alto. E o Pedro falou a porta que eu parou, deixei essa porta lá. Viu?
O Pedro falou aqui muito bem que falar sobre personalidades contemporâneas é difícil, né? Nós temos aqui duas personalidades de uma contemporaneidade muito próxima, por caso do comentário o doutor Amadeu Arraes, o Tarcísio Leitão e a nossa Maria Luísa Fontinelli. Os três pontificaram nesses últimos 50, 60 anos da existência, no período pré-golpe, no período da redemocratização, no período dos direitos da mulher, dos direitos dos trabalhadores, quer dizer, passaram por dificuldades. E o Pedro disse: Galba, você vai ler um poema do Capinã. O Capinã diz: vai, Carlos, ser Marighella na vida. Ai, Brasil, que escapa do desamor em tuas noites ferozes, quem salva da cesta os teus doutos, sábios doutores, quem foge de teus senhores algozes, nasce com alguma forma de homem. E se não morre dos 7 dias, nem do agudo de farinha, vai um dia para o batismo, recebe tua sorte um nome. Vai ser João ou Maria, vai ser José ou das dores, vai ser de Deus, Jesus ou dos santos, vai ser Maria Luísa, vai ser Amadeu, vai ser Tarcísio Leitão, ou serão Carlos, que nunca foram e serão assim brasileiros como santos. E serão sempre brasileiros, que serão de algum terreiro, bloco sujo carnavalesco, lesco, café ralo com torresmo, ou de nada mesmo, como nós assim a esmo. E quem capitão de areia, no livro de Jorge Amado, aprende lição das coisas, e quem some nas madrugadas é mulher de lobisomem, ou aprende nas ciladas, que o pior lobo dos homens talvez seja o próprio homem. Quem retirante escapa num quadro de Portinari, quem poeta quer ter pátria de Veloso ou de Vinícius, pátria amada, quem gracilanamente deságua nesta vida seca agrária, ou na solidão urbana, sonha a vida humana solidária, quem na cartilha suburbana soleta o nome pulou, quem nasce de negra, índia ou branca, e sobe ligeiro ou manco as ladeiras do Pelô, quem descasca uma banana e se consome no sonho da grande mesa comum, para a imensa toda fome, quem assim vive e não morre, vai virando jacarandá ou poesia para o Brasil, virando samba e cachaça, se torna gol de garrincha, se torna mel de cabaça, se torna porta de lança do esporte clube da raça, se torna gente, embora gente nem nascida, mas quem sabe, pode ser um dia o gauche na vida, se torna nossa aquarela, torna-se Carlos Marighella um anjo doce na morte, que os homens tortos quiseram sem que te matassem ainda. Beleza? Beleza, Galva? Dita. Brasileiríssimo. Eu não sabia que o Galva era declamador de poesia. Não, aprendeu tudo. Aqui é Thiago de Melo. Só dizer o nome do homem já me emociona. Já faz tempo que escolhi. A luz que me abriu os olhos para a dor dos deserdados e os feridos de injustiça não me permite fechá-los nunca mais, enquanto vivo. Mesmo que de aço ou fadiga
me disponho a não ver mais, ainda que o medo costure os meus olhos, já não posso deixar de ver a verdade que tocou, com sua lâmina de amor, o centro do céu. Não se trata de escolher entre cegueira e traição, mas entre ver e fazer de conta que nada vi, ou dizer da dor que vejo, para ajudá-la a ter fim. Já faz tempo que escolhi. Rio de Janeiro, 1981, publicado no livro Mormaço na Floresta, só podia ser, 1985, de Asimelo. Depois da Anitta, só pode ser o ganho, né? Esse pequeno grande poema é de Sebastião da Gama, poeta português. É pelo sonho que vamos, comovidos e mudos. Chegamos? Não chegamos? Haja ou não haja fruto, pelo sonho é que vamos. Basta a fé no que temos, basta a esperança naquilo que talvez não teremos. Basta que a alma demos com a mesma alegria, ao que desconhecemos, ao que é do dia a dia. Márcio Almeida. Ele é o nosso companheiro Luiz Teixeira, neto. Homens raros. Quantos fincaram uma cruz nos túmulos dos seus destinos antes de sentarem à mesa do banquete do conhecimento? Quantos amargaram o sofrimento do próprio suor, repleto das dores que choravam pelos poros dos seus corpos? Quantos fizeram das próprias vidas insanidades transitórias e gestos de grandezas permanentes? Quantos lamberam os corações sangrentos nas lutas libertárias, enfrentando chumbo e solidão para a construção de um mundo melhor? Quantos palmilharam as estrelas sinuosas que ligam a tênue fronteira entre a vida e a morte para compreenderem o absurdo da vida? Quantos, após chorarem seus mortos, enrolaram suas bandeiras, cessaram as batalhas, esqueceram os ressentimentos e mergulharam no grande mar das metáforas perdoadas? Quantos caminharam descalços pelos desertos em busca de suas tórridas verdades filosóficas e religiosas? Quantos não fraudaram a lei e a norma em rasteiras surdinas e trapaças em busca do enriquecimento ilícito? Gritei essas perguntas para as montanhas e planícies e o eco me respondeu: só os raros. Genial. Nas peças de Francisco Otaviano. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espécie de homem, não foi homem, só passou pela vida. Última poeta ali, Waiza. Ah, tem a rosa. Não, primeiro a rosa. Primeiro a rosa, depois o cravo. Primeira rosa. Então vamos lá. Recado de companheiro. Tiago de Melo. Para que não chegue o dia em que a flama de esperança se arde, chame seu dia. Amanheça recoberta de uma fluide tão fria, como encerrando tristeza no azul de sua dia. Para que esse dia, que é o dia em que se começa a morte, não chegue, tente guardar dia a dia, mesmo doendo, o amor do seu coração. Sabendo que amor só cresce quando se reparte inteiro,
e se deixa de crescer, e ser amor também deixa. Só viverá o homem novo, não importa quando, dia, e os que por ele sofremos, fomos capazes de ser sementes de todos. Beleza. Poeta Elie Wiesel, poeta romeno, dos anos 30. Você se arrepende? De modo algum. E se fosse preciso recomeçar? Eu recomeçaria. No entanto, você sabe, os homens não mudam e detestam se lembrar. É um problema deles, mas eu não esquecerei. Eita, beleza. Essas palavras que nós homenageamos a esses dois queridos companheiros. Três. As três queridas. E a Maria? Mas, todas são agora, nós admiramos e respeitamos. Então, eu vou dizer, não sei, não sabe ninguém, porque tanto prazo nesse pão magoado, de dor e de pranto, e tormento, todo sofrimento, eu sinto que a alma que adentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus nos console, perfumou as rosas, quebrou o sol e prata o luar. Deus que me pôs no peito, no contrário de pena, e eu vou desfiando e choro a cantar. E pôs estrelas no céu, e fez um espaço sem fim. Eu luto as andorinhas, e eu salvar a mim. Não sei o que canto, isto de ternura, saudade e ventura, e talvez o amor. Mas sempre cantando, nesse mesmo canto, e tenho desgosto e um tranco no rosto, nos deixa me ligar. E Deus foi tão feito, luz ao firmamento e pôs o azul nas ondas do mar. E me pôs no peito um rosário de vela, e balanceando e choro a cantar. Isso é o olhos no campo alecrim, deu flores à primavera. E eu só vou a mim. Beleza.
então daqui a corrente de força o Inácio vai falar. Muito rapidamente, primeiro é dizer da minha sempre satisfação quando eu me encontro com os meus queridos companheiros e conterrâneos aqui no Ceará. E essa sociedade dos poetas vivos, eu acho que é exemplar para o país inteiro. Eu viajo muito. Eu quero então aqui, aproveitando a palavra do Inácio, convidar vocês antecipadamente, que eu já disse isso a ela, para o meu comemorar os meus 80 anos, daqui a 10 anos, com a mamãe. Mas tem um alagoano do meu canal, Adalberto Timóteo da Silva, 92 anos, com essa mesma energia sua. Não, Deus. Impressionante. Vocês terem uma ideia, ele mora em Araguari, ali no Triângulo Mineiro. Fazendo uma brincadeira. No Triângulo Mineiro é Berlândia, Beraba e a bosta de Araguari. Ele mora em Araguari, o Adalberto. Ele não anda de avião. Tem as reuniões da direção em qualquer lugar. Ele vai de ônibus de Araguari. De ônibus, meus amigos, 90 anos, 91, 90, com 92 agora. Ele dizia para os filhos lá no interior de São Paulo, vai de ônibus. 92 anos. Então essa coisa de comunismo ajuda a gente a ter muita idade. Não é isso, Patrícia? Não tem nem dúvida. Esse aqui é um exemplo. Mas é dizer da minha satisfação, da minha alegria, sempre eu venho em Fortaleza, não é porque são meus conterrâneos, foram meus contemporâneos, Galva e tantos outros, Pedro, Maia, essa puta toda, Cândido, não é só isso, Rosa, Maria, nossa grande prefeita, é essa coisa da gente continuar idealista, quer dizer, querendo ver coisas melhores para a sociedade da qual a gente teve dificuldade, depois foi se organizando, finalmente foi partido legal a partir de 45. E é uma trajetória que sempre foi muito ligada, direta ou indiretamente, com os comunistas. E a melhor experiência da esquerda brasileira do meu caminho até hoje é a frente do Recife. Opinião pessoal minha, eu sei que vocês discordam. A frente do Recife foi uma das coisas mais brilhantes que se fez. Foi Pelópolis da Silveira, foi Miguel Arraes de Alencar, e fizeram uma revolução do ponto de vista de gente que quer fazer reforma. Francisco Julião era do PSB. Não é essa coisa de querer mudar, não é só enganação, é coisa concreta. O Arraes, quando foi governador, Pelópolis, quando foi prefeito, esse pessoal fez coisas que foi mudança. O movimento de cultura popular do Recife foi que deu a saída, a existência do Paulo Freire, que é uma referência, e foi feita a mudança na educação de Pernambuco. Porque se você não faz, diz o pernambucano também, Cristóvão, querido amigo nosso, Cristóvão diz, se você não faz a revolução da educação, as outras demoram, mas muito, e podem até não chegar ali. A gente precisa que a pessoa seja consciente da realidade em que eles estão vivendo, até da realidade da exploração de que eles sofrem. Agora, não tem informação, e não, vamos enganando, vamos em frente. Vamos em frente o quê, cara? Vamos em frente desde que a gente saiba por que está indo em frente. Nosso salário mínimo do campo. Salário mínimo do campo, porque exatamente. Não tem. A frente do Recife foi. Nós então resgatamos ali a frente do Recife e uma série de outras ideias maravilhosas que, lamentavelmente, por força de circunstâncias, não puderam se materializar. Mas a vida não é só o que a gente deseja e sonha e acha que vai dar certo. É sobretudo a gente continuar na luta. Que digam, sobretudo, os 3 aniversariantes. Vou continuar. Valeu.
Não, comigo, eu toda a vida não serve aqui. Inácio, dou só também para Não, nós fizemos, eu e um companheiro lá de São Paulo, nós fizemos. Gente, eu queria só fazer um convite, pode ser? Pode. É porque hoje às 19 horas eu estarei discutindo o relatório da Comissão da Verdade e vai estar lá um general, eu esqueci o nome do outro. Não, não é o Tony de Melo, não. E quando... Matei com ele. Foi? E aí eu digo, bom, vai ter um momento bom de pegar umas energias lá no almoço para enfrentar. Às 7 horas na TV União. Hoje? Não é? E aí eu mas é ao vivo, ao vivo. Esse é a verdade. O jornalista também não tem, não. Assim, muita relação com ele. Então, além de querer levar essa energia, torçam, façam essa corrente, façam o amor crescer, porque se o amor não cresce, ele deixa de ser amor. Não é? Então, façam o amor crescer pra gente. Eita, medonha. E aí eu estava dizendo, quando o Pedro estava ali falando, eu me lembrando exatamente isso, que uma das coisas que faz a gente querer viver mais é o fato de namorar, né? Então, eles são namoradores, eu também. Olha, ele não está gostando de eu. Bom, mas a questão que eu queria aqui dizer é que nós tivemos uma vasta experiência. Eu estive na região do Araguaia acompanhando os familiares. Não tem jeito da gente falar sobre isso, não se emocionar. Os familiares de mortos desaparecidos na região do Araguaia. E naquele momento eu já era deputada, o terror que eu percebi de existir na região do Araguaia. E eu disse no meu pronunciamento que as Forças Armadas têm um registro de algo tenebroso que foi feito ali naquela região. Então, como a gente, tantos companheiros mortos, desaparecidos, não só na região do Araguaia, mas em outras partes do Brasil, né? Aqui a gente teve lá o nosso querido Beto. Mas o que foi feito com o Pretito de Alencar, enfim, não puxando só para o Ceará, mas o que foi feito no Brasil, como nós ficarmos calados diante de tantas injustiças e dizer que não tem que se buscar a punição dos culpados. Tem sim, e isso, se terminou o trabalho da Comissão da Verdade, a verdade que nós temos que levar adiante é que nós temos um compromisso com todos aqueles que foram eliminados e muitos dos que não podemos ter o compromisso algum que foram eliminados são suas famílias. E até hoje não puderam enterrar os seus mortos. Né? E, enfim, como uma sociedade, o Mário gosta muito de usar isso, uma sociedade que mantém a tortura como elemento para punir aqueles que eles acham bandidos ou para punir os adversários. Então, essa sociedade do terror, essa sociedade do ódio, nós não podemos alimentá-la. E não punir os culpados é uma forma de alimentar. Portanto, conclamar os que estão aqui, as que estão aqui, para a gente dar sequência no movimento para alterar a lei da anistia e não aceitar que esses crimes são crimes imprescritíveis. E nesse momento afirmava isso com muita ênfase. Então nós temos que lutar para construir uma sociedade onde seja um amor que floresça e não o ódio.
ódio e a tortura como forma de eliminar o adversário. Então vamos seguir. Mário, tem os torturadores que foram agora estão sendo iniciados, apesar da lei da anistia. Essa é uma mentira. É uma a do Amadeu Gil está presente lá e testemunhar quanto a Amadeu, uma pessoa querida, apreciada, e a humilhade estava ali na gente atuar, né? Não nazista mesmo. Mas olha, eu queria aproveitar para convidar, falar o que o senhor falou, todos vocês falam do seu nós estamos todo ano nossa confraternização dos administrados lá na casa do José de Alencar, no próximo sábado, às 9 horas. Lá nós temos duas coisas, a apresentação, relatório, a comissão da verdade, da jornalista, primeiramente, o resultado dessa comissão vai ter uma apresentação de pesquisas. A última entrevista desse indivíduo foi a comissão da verdade da jornalista. Vai ser exibida esse vídeo. Vai ter também a segunda edição aqui, a primeira vozes essenciais, e é baseado nos processos da comissão que a gente decidiu, nós temos fazer uma apresentação do projeto Marca Memória, que nós estamos desenvolvendo aqui no Ceará, pela associação, ele sobre a nova diretoria da entidade, e aquele projeto que você dá nome, vai ter almoço lá, almoço, tem um restaurante, vai ser um dia de confraternização, mas também esse dia é marcado, precisado, respondendo aqui ao realmente, há umas duas correntes nessa questão, sobre a questão da punição tortura de crimes. Uns acham que tem que cuidar a lei, outros acham que não precisa usar. Eles podem ser punidos sem alterar a lei da justiça. Porque eles tortura imprescindível de lesa humanitárias. E também porque tem a questão dos corpos desaparecidos, que tem que continuar. Então é essa corrente que assim está começando a entender o poder judiciário. Agradeço o caso do desenvolvimento direito na primeira instância o acusado processado, numa instância posterior com a aceita denúncia. Então o coronel Guilherme vai ser processado sim, pelo desaparecimento lá de dos membros daquela lista. Queria desejar boa sorte a Maria Luísa lá no debate lá da reunião. É sempre difícil debater isso com nossos militares que chega a se tornar caso de psiquiatria. Negar que houve tortura no Brasil. Eu admiro muito mais os generais espanhóis, chilenos, que assumem que fizeram. Vão lá, dizem que fizeram, fariam de novo, estão lá. Tem muito mais esses caras. Não fazer de novo antes de morrer. Bom, não, mas dizer, eles assumem que fizeram. Houve nosso aqui não. Não houve não. Né? Os desaparecidos não. Eles devem estar por aí. E claro que eu não vou dizer isso para o público, não vou dizer aqui internamente, mas também foi uma grande percepção do relatório da Comissão da Verdade.
muito aquém do que já foi produzido nesse país ao longo de vários trabalhos de comissões de anistia. Me pareceu mais assim, até onde eu comentei, parece uma tese acadêmica. Uma monografia querendo continuar como mestrado e doutorado. Porque eles deviam partir do que já foi produzido. E não foi feito isso. Diz, na relação de portador só tem um aqui no Ceará. Peraí. Só um torturador aqui no Ceará aparece lá. Aparece. Coronel Gondim não aparece. Não aparece. Valdelino Coelho não aparece. Valdelino não. Não, Zé Armando da Costa não aparece. Valdelino. Coronel Euridice não aparece. Quer dizer, tanta gente está citado. O Coronel Hélio, que eu citei no eu não digo nem citado nos relatos dos presos, não. Mas citado na auditoria militar. Mano, eu não entendo algumas coisas do Ceará. Eu tenho um negócio da mais alto, Gal. Em Minas Gerais, todo o artigo do DOPS está lá. Eu só boto o nome da. E no Ceará é um mistério, nada acontece aqui. A verdade é isso aí. Pedro Jerônimo. Hein? Pedro Jerônimo. Eu digo, por que o Ceará não abre esses artigos? Por que o Ceará não se abre? Quem vai dar uma justificativa? Eu acho que aqui houve também uma condução errada. Nós podíamos já ter tido a Comissão da Verdade aqui no Ceará, mesmo muito bem mesmo eles sendo pessoalmente contra, como ele declarou, mas acho que podíamos ter conseguido isso. Acho que foi uma condução errada aqui. Houve um atropelamento de uma condução que nós estávamos fazendo, o Messias, eu, junto ao Vandemilson Cruz, foi um atropelamento de cima, essas coisas que a esquerda é pouco espírito, não está sendo eleitão do lado. Mas eu acho que nós vamos aí com o governo Camilo, faz parte do plano do governo dele. Eu ouvi falar, eu tive lá vendo o plano do governo, consta a criação da Comissão da Verdade aqui no Ceará. Eu acho que, através dessas comissões da verdade estaduais, é que nós podemos dar um avanço nessa questão. Né? E pressionar para uma segunda Comissão da Verdade Nacional. Porque o que eles fizeram foi, quer dizer, insuficiente. Então há uma caminhada muito longa aí para ele fazer. Acho que é a hora também agora da sociedade civil participar mais. Se ficou muito esperando o governo. Né? Eu acho que esses próximos 4 anos vai ser o ano da sociedade civil. Do povo na rua, do povo. Eu acho que vai ser esse ano. Esses próximos anos. Quem vai mobilizar a sociedade civil? Rapaz, não sei, mas a sociedade vai se mobilizar. 50 anos. Ninguém sabe, mas a sociedade não aguenta mais. No Congresso Nacional, nenhum partido de esquerda se manifestou sobre essa questão. Então, a gente, olha bem, há muito tempo está respondendo essa questão. Chile, Uruguai, Argentina, a sociedade se manifestou e se manifestou pelas suas instituições. Aqui, nós estamos com as nossas instituições, inclusive atualmente ainda mais enfraquecidas. Quer dizer, os partidos políticos não se manifestaram ao longo desse tempo todo, dentro do Congresso Nacional. Nenhum deles, como instituição. Hoje, eles se encontram enfraquecidos. A sociedade civil, as entidades da sociedade civil, CUT, UNE, não se manifestaram. E hoje encontram-se aparelhadas e enfraquecidas. Então, nós estamos numa situação, quer dizer, eu posso dizer que vamos endurecer, eu posso dizer para a minha satisfação pessoal, não politizando a sociedade brasileira, muita generosidade, houve uma despolitização
da sociedade brasileira, de cooptação muito grande. Quer dizer, então há uma realidade cruel. E, veja, há manifestações militares dizendo, há nomes ali que não tinham que estar ali. Eu fui entrevistado pelo domingo, logo quando saiu o relatório da Comissão da Verdade, e a questão que me colocou, Castelo Branco tinha que estar ali eu digo, sim, responsável, e na época dele houve tortura. Só que, sim, houve, em 64, todos fomos maltratados, você pode dizer, então, e houve punição para esse pessoal na época dele. Então, assim, nós temos uma sociedade civil enraivecida, temos um movimento que se articula em toda essa questão, não se articula com a sociedade, mas entre si, comissões de mortes desaparecidas, não paga o trabalho, mas se movimenta dentro do aparelho do Estado, perto do aparelho do Estado. É diferente, a nossa situação é completamente diferente da do Chile, do Uruguai e da Argentina. Chile, o presidente da República, Ricardo Lagos, foi logo depois, o segundo presidente, depois da derrota do Pinochet, foi à televisão e conclamou a sociedade chilena a repudiar o que foi feito no passado. E ordenou que os comandantes militares se pronunciassem. E todos os comandantes militares pediram desculpas ao Chile, ao povo chileno. O comandante do Exército escreveu uma carta de desculpa. O comandante da Marinha foi ao navio onde tinham sido torturados os membros do Partido Socialista e pediu desculpas, porque a sociedade chilena, apesar do Pinochet, a sociedade chilena não foi destruída institucionalmente. Tanto é verdade que os partidos políticos, logo depois que Pinochet perdeu o plebiscito, os partidos políticos que surgiram, que ressurgiram na cena política chilena, foram os mesmos. O Partido Comunista, o Partido Socialista, o MAPO, os mesmos partidos. Quer dizer, a sociedade não foi destruída institucionalmente. E nós temos aqui uma fragilidade institucional muito forte, muito grande. Sindicatos, centrais sindicais, união de estudantes, existe nas universidades, os partidos políticos, todos enfraquecidos. Isso é uma realidade que essa realidade ela trabalha contra o nosso desejo. Dizer, fazer justiça aos torturadores, ela trabalha contra esse desejo. E por mais que essas entidades falem, a Associação da Anistia e outras no Brasil todo inteiro, isso não tem eco no Congresso Nacional. O deputado que faz, não tem procurar um aqui, que seja da esquerda, isso que o PCdoB, mas não faça. Não tem discurso nenhum dentro do Congresso Nacional. Eu só acredito que uma coisa dessa possa existir quando, primeiro, os deputados de esquerda, todos precisam falar, mas se tiver também os liberais falando. Os nossos liberais. Se não falarem, então a esquerda não fala. Silente. E os liberais, eu acho que talvez são os que mais falam. Os que mais falam são os liberais, atualmente. Aparecem nos partidos, nos jornais. Esse, por exemplo, José Carlos Dias, tem uma imprensa que inicialmente era contra, depois mudou de interpretação. É um liberal que fala. Isso que levanta o José Paulo Cavalcante, isso deveria estar sendo debatido. Ele se opôs, né? Com um voto contrário a pedir a responsabilização. Então, tudo são questões que a sociedade poderia estar discutindo, mas não discutindo. Onde é que sai mais do artigo?
Tem outra empresa. Tem jornais de esquerda. Só que circulam em São Paulo. Com a difusão da lei. Desculpa aí por esse desabafo, mas é porque isso é muito evidente. É o seguinte, essa questão, para mim, ela para ser jurídica, ela precisa ser política. O Supremo tomou uma decisão. E se o ambiente político não tomar para si essa discussão, novamente o Supremo vai consolidar essa decisão, está entendendo? Exatamente, então ele vai é mais fácil para ele. A sociedade está excelente, as instituições enfraquecidas. Eu vejo assim mesmo, estou por pessimismo. Você quer falar? Well, extraordinário. Mas eu queria fazer referência a duas coisas, né? Uma é a questão que o Mário falou, ele também, a radicalização dele. Eu acho que de uma certa forma, Mário, o fato de ter, a gente sempre sabe que a gente sempre teve uma posição muito crítica em relação a essa comissão, desde o momento que já se colocou como comissão da memória e da verdade. Não se colocou como comissão da memória, da verdade e da justiça. Né? Então, desde o primeiro momento, que a gente já alertava que essa comissão poderia não ter o efeito que muita gente esperava que teria. Né? Então, eu acho que esse relatório, a própria posição da Presidente da República, que se emocionou e tudo, no entanto, disse o quê? Reforçou a ideia da conciliação e terceirizou o problema. Porque Isso foi decisivo, isso é uma postura decisiva. Mas não é apenas. Essa postura é decisiva, é muito forte. Entendeu? Então, eu acho que a gente não pode realmente aceitar isso, de forma nenhuma. A questão dos nossos desaparecidos ficou praticamente discutível nesse relatório. Que coisa absurda. O Araguaia só teve 38 páginas, mais de 2.000. 2.000 não, Pedro, 4.300 páginas. 4.300. Então, eu entendo que nós temos, que antes havia essa coisa da expectativa que ia ter, agora não tem mais o que esperar. Ou a gente realmente resolve enfrentar isso, quando você diz quem vai chamar, eu acho que a gente tem que constituir um movimento. Se no caso do Ceará, é a anistia 648, ou se vai fazer um movimento mais amplo, como foi o movimento da anistia, mas eu acho que nós temos essa responsabilidade de chamar um movimento em plano nacional, porque não dá para achar que com isso está resolvido o problema. Né? E nesse sentido, inclusive, acho que a gente podia pensar, por exemplo, tem essa questão do Salo, vai sair no livro, a gente viu na revista Livro, a Casa da Vovó, é um livro da vovó, que a gente viu na é como o pessoal da repressão chamava a casa lá da Vitória, né? E tem depoimentos, inclusive, de torturadores. Então, tem esse e tem outros que estão. Né? Eu acho que a gente pode pensar em fazer lançamentos de livros, fazer debates, está entendendo? Como uma forma de suscitar essa discussão e ver como é que a gente transforma isso num movimento realmente, né? de exigir a posição dos procuradores e o esclarecimento dos nossos desaparecidos. Nós não podemos aceitar essa situação como a última palavra, só nós. Né? E acho que tem que ser um movimento mesmo, já que, como você diz, os partidos estão desse jeito, porque há uma tradição de conciliação muito grande no Brasil, né, diferente dos outros países. Né? Você vê como se deu mesmo a campanha direta, o partido de esquerda que uniu para fazer aquela parte do colégio eleitoral. Então, são questões que a gente não pode deixar de levar em conta, vai entender isso que está acontecendo. Né? Mas a gente está achando importante, né, propondo aqui como é que pode depois articular,
para fazer alguma atividade, né, que possa, a partir daí, desenvolver esse movimento. E a outra coisa é compartilhar com vocês, né? Claro, acho que todo mundo tem acompanhado, mas a gente continua convencido de que nós temos que pensar uma proposta dentro do sonho, né? De uma sociedade realmente que supere a lógica do sistema, né? Que faça a crítica teórica das categorias do sistema. Então a gente está continuando o esforço com relação ao CIC, que a gente está chamando de projeto de participação, né? Inclusive, tendo agora que enfrentar o desafio de tentar quitar as últimas parcelas da aquisição do sítio, né? Alguns de vocês já estão sabendo, considerando a importância que nós estamos dando a essa experiência e a necessidade de tentar resolver essa questão da quitação para a gente poder dar voos mais altos, eu resolvi disponibilizar um apartamento que eu decidi que era da minha mãe, né, para a gente fazer um sorteio. Pessoas estão adquirindo uma cartela, outras estão se juntando 5 pessoas, 10 pessoas, de acordo com a possibilidade, para a gente fazer essa grande corrente no sentido de resolver essa situação, né? Porque a gente avaliou que muitas pessoas disseram, por que não ocupavam? Nós tínhamos tanta ocupação, por que não fizeram uma ocupação, né? Porque a gente tem exatamente pela experiência que nós temos. Para você ocupar uma área, você tem que ter muita gente. No meio de muita gente, sempre, pela nossa experiência, tem alguém que não está bem afinado com a proposta e que ia terminar o grande problema. Então a gente achou mais, nesse caso, mais adequado apelar para a solidariedade. Entendeu? Sim, a nossa experiência foi toda essa. Né? Tem aquele que ia perder o terreno e fala para o outro, ia ter propósito. A gente compreendia como um mecanismo de sobrevivência pessoal, mas num caso desse, não dá para arriscar, né? De repente está lá o pessoal mirando para vender as coisas, para passar no bar. Então, aí fugiria totalmente do objetivo. Então, a gente coloca isso aqui, depois os companheiros quiserem participar desse bolão ou adquirir cartela, mas o que é mais importante é que esse momento realmente seja a gente reafirmar esse compromisso, né, com o esclarecimento da situação dos corpos desaparecidos, com a punição dos torturadores e com a solução dessa sociedade nova que é a razão de ser, né, de grande parte das pessoas que estão aqui e dos companheiros que foram vítimas aí nesse conflito. É isso aí, vamos saber. O livro está à venda? Está lá. O programa Fazendo o Cérebro Pensar. O cérebro artificial, pensando. Tem gente amiga nossa, inclusive participando disso, fazendo o cérebro pensar. Então veja, numa sociedade dessa, esse negócio de fazer as coisas, desapareceu a máquina, está substituindo o homem. Marx viu isso no manifesto de 1831, no manuscrito de 1831, o Marx já dizia claramente que nós estávamos marchando para a construção de uma sociedade sem emprego, sem trabalho, sem moeda. Da mesma forma que o alemão, amigo da Maria e da Rosa, o Robert Russo, previu sem emprego, sem trabalho, sem moeda. A General Motors International de Lisboa não tem mais ninguém no campo de montagem, só o compadre meu. Me lembro mais do nome dele, porque quando fala em nome de gente, o meu subconsciente joga para fora por causa do negócio da tortura. Aí desapareceu aqui o nome dele. Eu sou padrinho de uma filha dele, brasileira. E eu perguntei a ele, rapaz, não tem mais ninguém? Ele disse, meu amigo, não tem mais ninguém. E eu digo, não é possível, tu não trabalha lá? Trabalho, só eu. Eu digo, e tu não tem? Você chega de automóvel, buzina, vai pimite, aí vai um macaco velho abrir a porta para você. Aí você guardar seu carrinho lá, porque lá tem assalto também. Ele disse, não, meu. Primeiro eu não chego de carro.
eu chego de cadeirinha voadora, porque o trânsito está horrível em Portugal. Está horroroso. Agora, lá, no último contato, são com as máquinas verdes, elas são bem comportadinhas, tudo conhecido elas à frente e errado. Né? Então o problema é esse. Nós estamos vivendo a sociedade do milagre. Do milagre. O que foi descoberto agora, com participação de cientistas do Ceará, essa máquina, esse negócio de grafeno, é uma coisa extraordinária, parece coisa de história de Trancoso. Eu disse um dia desse negócio desse na televisão, o cara telefonou para mim, nego velho, por Nossa Senhora, isso que tu está falando não é coisa do outro planeta não. Quer dizer, a coisa está diferente e nós estamos deixando essa coisa fluir. Outro partido vanguardista vai aparecer, um partido de vanguarda. Não é mais um partido da classe operária, tem que falar em classe operária, é mesmo que está falando em história de alma. As fábricas deixaram de existir, elas estão deixando cada vez mais. A maior fábrica do Nordeste brasileiro era aqui em Fortaleza, a fábrica Santa Cecília. Fechou, ela começou a morrer quando eram 44 mulheres passaram o dia mexendo no teatro, né? Aí depois fui passando para 20 e tantas, para 10, para 12, foi diminuindo 24 fábricas. A Santa Maria, a Santa Cecília, a Santa José. Também, que tinha uma quantidade de... Mas não tem o que fazer, porque a marca é mais sabida do que nos barcos ali, do saber cegana, etc. Não precisa mais. É outra sociedade, é outra coisa. Agora, essa sociedade não pode ser uma sociedade miserável. Nós estamos fazendo tudo para ser uma sociedade de ricos. Esse tal de grafeno, minha gente, foi a primeira criação material da espécie humana tirada do nada, NaDH. É só elétrons, são só elétrons. Né? Então, ela é uma substância milhões de vezes mais forte que o átomo, é uma substância absolutamente mais leve que o átomo, a ponto de levitar, e uma substância que estica, elástica, eternamente elástica, não se acaba. Você com um pedacinho de coisa desse tamanho, você começa a construir uma cidade. Não pega fogo. Rapaz, isso é a imprensa cafajeste, a imprensa mais cafajeste do mundo. Essa imprensa do Brasil especialmente. Ela vende opinião, ela tem medo de falar essas coisas. Eu participo do programa de rádio e TV todo domingo, o sujeito só pode me pedir, pelo amor de Deus, para não abrir a boca e dizer essas coisas, que a pressão é grande. O outro dia disse que o homem não esculhambou o cara no pleno programa. Eu esculhambei, eu não acho que sabe. Não serviçal do imperialismo. Agora, manter a massa escondida disso, não poder falar. Não, a massa não sabe o que é que está vendo, que está ao alcance da mão para ela fazer. É outra sociedade, essa outra sociedade pode ser feita. É uma sociedade diferente. Sim, mas depois você. Se não tivesse que o negócio é preciso ser dito sempre que a gente tem oportunidade. Todo domingo eu digo isso, eu pego uma brechinha, eu jogo a notícia no ar, deixa a pessoa falar, e daqui a pouco a sociedade vai, tem que acordar, não pode ficar isso no escuro. Né? Mas a massa está sendo mantida no analfabetismo, na desinformação planejada e na guerra psicológica de Beck. A guerra psicológica. Nós estamos em plena guerra, e ninguém fala na guerra. Nós estamos em plena guerra. A guerra. Você não pode. Os Estados Unidos invadem todo o Oriente Médio, atrás de quê? Petróleo, porra. O petróleo. Eles querem esculhambar essa presidenta, e a gente aqui é lá, faz fogo, por isso que a burrice da nossa esquerda, macaquice, antropoidismo, incrustado nas nossas cabeças. Né? Essa mulher não tem partido, essa mulher não tem, é apenas uma presidenta
dava guarda por mulher. Ela é comuna. Agora, desce daí, nós dizemos, olha, nós vamos botar quem lá. Nós vamos botar quem lá. Nós não temos força mesmo. Agora ela se chegou à presidência da República. Eu estou aqui, eu não conheço essa criatura. Nunca vi na minha vida. Quem é? Mas eu disse, é mesmo. É o Lula. O presidente é o Lula. Sim, e o Lula também. Eu vou conversar aqui. Eu cheguei, peguei uma pessoa de padrão internacional, contactou comigo para fazer chegar a mão do Prex, e o Lula estava fazendo um curso da CIA lá em Berlim. Aí eu disse, puta, eu vou falar. Não sei quando, mas vou falar. Eu chamei a pessoa de responsabilidade, avisei, quando falei com o Prex, ele disse, pode tirar essa besteira da cabeça. Se trata de um patriota extraordinário. Passou por cima da gente, porque nós não sabemos fazer partido. Mas ele está com isso. A doença dele, ele é um apedeuta. Apedeuta. Não parece, eu digo, é nome difícil. E ele disse o currículo dos meus partos conhecimento de grego. Aí eu digo, é a negação do conhecimento, negação do livro. Horror ao livro, horror ao aprendizado. É a doença dele. Ele disse, fez tudo para ele ler alguma coisa. Ele fez tudo para ler alguma coisa, não consegue. Agora, na hora ele disse, agora tem uma coisa, tem mais instinto político do que a esquerda latino-americana toda encampada. Ele sabe que apedeu tem outro sentido. Não, apedeu, disseu, é um palavrão. Um congresso da minha aí perguntou assim, esse fulano é um apedeuta. Apedeuta quer dizer um cara da P. Nós precisamos conversar essas coisas. Por exemplo, a nossa esquerda aqui, que é a esquerda fraterna, que é uma coisa difícil, essa reunião aqui, diz que eu sei como vivos, como nós nascemos, né? Nessa época, eu tinha vindo já da ilha de Fernando Noronha. E o partido se quebrando todo, e ele dizendo, vamos fazer alguma coisa, vamos pelo menos manter contato, nós não podemos ficar vazios, a gente precisa contactar. Eu digo, daqui a 500 anos, se eu me encontrar com o martelo d'água, que é esse bichinho aqui, eu digo, se eu me encontrar com o martelo d'água, ele vai pensar, ele não vai mudar isso não. O Cândido, o Gado, Queiroz, né? E a gente já sendo perseguido. Eu cheguei aqui, fomos cercados no dia, fazendo uma reunião aqui num vazio na Praia de Iracema, parece, na Praia de Iracema. Tivemos que arribar, né? Tivemos que arribar a reunião do ideal. Eu quero ir. Vou ter, igual o negócio que eles já fizeram aqui, que polícia se caga de medo com o negócio de burguesia. E veio para cá. A primeira reunião que ele fez aberta aqui foi aqui no Ideal, no primeiro andar. 20 pessoas. Né? Então, foi isso aqui. E isso tem dado certo. Por exemplo, se o grupo todo se reúne, vamos ganhar um canal de televisão, tenhamos as condições, eu acho o esquema jurídico para isso, é coisa máxima de qualquer coisa. Eu tenho um jornalzinho que sai no mundo todinho. Um cara parou o carro lá no meu escritório, pediu para ir falar comigo, disse, doutor, eu ouvia falar do seu dono, porque o senhor é diretor do jornal Democrata, que sai. Aí eu não sei o endereço eletrônico do jornal, ele sabia tudo direitinho e veio me abraçar e tudo. Quer dizer, uma aposta dessa a gente publica aqui, o mundo todo lê, o mundo todo lê, não nem mais, mas os interessados lá no pé de boi vão atrás. Vamos ver uma próxima televisão, a gente diz as besteiras da gente, isso que nós estamos conversando aqui. Isso nós estamos conversando. Essa substância que você falou é grafeno? Grafeno. Se lembra de grafite. Surgiu do grafeno, nada?
e vai no computador, belisca lá, grafeno, aí aparece toda a história, já ganharam o prêmio Nobel. Não é essa substância, né, que constitui a alma, não? Tá entendendo? Quer dizer, mas só que é isso. Olha, a coisa é tal que até um homem inteligente desse, ele fica pensando uma besteira dessa. Nós estamos na faixa da revolução tecnotrônica. Nós não temos mais problema de comida. Isso vai ter que se acabar. Nós estamos, hoje, qualquer cientista de nível, ele está montando um esquema para você ter comida de graça, da melhor qualidade, feito artificialmente, sem gastar um tostão, só não come quem quiser. É outra sociedade, pô. É outra milagre humano que está aí. É isso que nós temos que ver. E isso não pode ser feito pelo governador do estado, isso não pode ser feito pelo prefeito da cidade, isso tem que ser feito pela Rosa, pela Maria Luísa, por mim, pelo Zé Albuquerque, pela mãe do Zé Albuquerque. Ô, velha pai dele! Mas a palavra que eu quero ser latifundiado na palavra pode continuar. O Marco está pensando bem nesse negócio que é da alma, viu? Está acreditando. Esse negócio de alma, toda vez que chegou na minha casa, eu peguei, magrei, conversando com um amigo. Eu digo, o que é isso? Vocês não sabiam que essa criatura tinha morrido. Ninguém quer mais falar. Enquanto alguém se candidata para falar, eu vou registrar aqui a presença de alguns amigos, né? Que vêm aqui pela primeira vez e outros que vêm pela influência do Inácio, que está aqui na nossa reunião de poetas, que está uma reunião muito boa e muito democrática, porque aqui um diz que Deus existe, o outro diz que Deus não existe, o outro prova que Deus existe, e eu mesmo provo que ele não existe. É bastante democrático aqui o ambiente. Então eu queria registrar aqui, apresentar conosco hoje o seu Humberto Câmara, o Milton Oliveira Júnior e o João Alencar, nosso companheiro do tempo que o Tarcísio Leite era jovem, ele é mais quando era, o João Alencar com o filho, o Carlos Alencar, está também conosco o radialista Hugo Moreira Pinheiro, o Gilmar aqui conosco, e o pessoal do PPS, além do Cândido aqui, está hoje a Raquel, trazendo essa decoração que é a Gabriela, o Paulo Sombra, mas tem um pessoal que é bem-vindo aqui. Hein? Doutor Tarcísio Leitão. Diga. Eu e outras coisas. Porque tem que fazer uma reforma política. Pegar os partidos de esquerda, unir num só. E debelar os partidos que vivem, como é que se diz, de aluguel. Inventa, é PT, não sei de quê, já estão inventando até no PTA. Partido tocado alto.